Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha da sua casa, onde quer que esteja, 50 dias de Páscoa, assim a igreja celebra o acontecimento da ressurreição de Jesus. Portanto, nós estamos vivendo o tempo pascal, e por isso os nossos cantos são de alegria, são cantos de festa. A despeito das dificuldades que enfrentamos, a nossa esperança se sobrepõe. E com o olhar da fé, nós vislumbramos ao longe a ressurreição que nos espera, a recompensa da eternidade que só de Deus nos poderá vir. Estamos na terceira semana do tempo da Páscoa. E nós precisamos nos lembrar dessas coisas, para assim renovar em nós a esperança, o desejo de continuar, afastando para longe de nós o desânimo, a desesperança, o medo, as tristezas. Nós podemos fazer isto. Nós podemos conviver com as nossas emoções. Nós somos senhores do nosso destino, e depende de nós, sempre dependerá de nós. Portanto, acreditar que é possível ser feliz nesse mundo, nos move nessa direção, e nos faz não apenas suportar as dificuldades, mas também superá-las. Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Hoje nos encontramos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Durante esse tempo pascal, a primeira e a segunda leitura nos virão deste livro importante, chamado Atos dos Apóstolos. Ali, vários dos apóstolos e também alguns evangelistas contam como foi a experiência da primeira comunidade cristã. Logo depois da ressurreição de Jesus, como é que eles conseguiram se organizar, como é que eles enfrentaram os problemas, as dúvidas, os medos, a perseguição que sobre eles se abateu. E hoje nós ouvimos esse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, que conta esta experiência de um dos apóstolos, chamado Filipe. Chama a nossa atenção o fato de que um anjo sussurrou para que Filipe mudasse o seu itinerário e estivesse naquele lugar, naquela hora, em que a carruagem do tesoureiro real, da rainha da Etiópia, estivesse passando ali. A gente pode dizer assim, foi coincidência, mas quem tem fé sabe, Deus tem os seus planos. E aquele que está atento, aquele que é capaz de perceber os sinais de Deus, esse sabe o que deve fazer. Não são só instintos. Isso é acreditar que Deus tem para nós um plano e que se nós deixarmos, Ele pode nos guiar nesse mundo. Ali estava Filipe, quando passou a carruagem deste homem importante, e Filipe o aborda, justamente no momento em que ele lia as Escrituras. A Bíblia contém a vontade de Deus de forma dinâmica. Em qualquer época, em qualquer geração, em qualquer cultura, a palavra de Deus permanece a mesma, por conta da sua dinamicidade. Ela move os corações. O mesmo livro que o tesoureiro real lia há 2000 anos atrás, nós o proclamamos na Semana Santa, o livro do profeta Isaías.
nós ouvimos na sexta-feira da Paixão. O livro em que o profeta descreve o perfil do servo sofredor. Mas assim como ao tesoureiro real, muitos batizados, pessoas desse mundo, como seus filhos e netos, podem até ler, mas têm dificuldade de compreender. Então vão dizer: a Bíblia é muito difícil. Mas em primeiro lugar, a pessoa procurou. Buscar a verdade é missão de cada um de nós. Quem busca a verdade encontra a Deus. Quem encontra Deus encontra a si mesmo. E quando a pessoa se torna senhora de si, ninguém a pode derrubar. Ela sabe quem é, de onde veio e para onde está indo. O conselho dos ímpios não a desviará de seu caminho, e a maldade deste mundo não a atrairá para si. Portanto, conhecer a Deus significa conhecer a si mesmo, saber lidar com a sua intemperança, com os seus instintos, com a sua história, com os seus medos, com os seus fracassos. Filipe aborda o tesoureiro real, e a partir do desejo daquele homem, Filipe explica para ele as Escrituras. Esse é o papel do padre na homilia, esse é o papel do catequista com aquelas pessoas que querem os sacramentos, este é o papel de cada um de vocês, junto aos seus filhos e netos, aos seus conhecidos. Vocês não podem se dar ao luxo de dizer: eu não sei o que quer dizer isso, eu não conheço a Bíblia. Nós que fomos batizados, precisamos conhecer as Escrituras, prestar atenção, ao menos na missa, quando ela é proclamada. Muitos de nós se perdem em seus pensamentos e se deixam levar pelos seus sentimentos, de tal maneira que a missa, às vezes, passa e a pessoa nem percebe, tão distraída esteve. Isso não pode acontecer. É a nossa hora santa, é o momento do nosso encontro, é ali que nós aprendemos, é ali que a nossa vida pode ser transformada, e é assim que nós nos tornamos também, nós, transformadores de vida, iluminadores de caminhos. É assim que nós nos tornamos sinais de Deus nesse mundo. Pois bem, hoje nós ouvimos o Evangelho, capítulo 6 do evangelista São João. São João, o evangelista, se vocês se recordam, é aquele que se reclinou contra o peito de Jesus na quinta-feira santa, e todos diziam: é o discípulo amado. Ele era um adolescente, e talvez, e com certeza, o mais novo de todos os apóstolos. Tanto é que ele quem escreve o último dos evangelhos, porque ele viveu mais que os outros. Era muito novo quando tudo aconteceu. E ele teve essa possibilidade de observar os acontecimentos e de senti-los junto de Jesus. Se vocês ainda se recordam, era ele que estava de pé diante da cruz, junto de Maria, e foi a ele que Jesus entregou esta grandiosa missão: esta é tua mãe, cuida dela, este é o teu filho. João, portanto, é o sinal de todo discípulo fiel, aquele que não foge da cruz, aquele que está junto. Maria é a igreja, nossa mãe. Portanto, nós, por mandato divino, temos que cuidar da igreja. E eu não falo dessa igreja, o templo material, mas eu falo da igreja viva, humana. Eis a tua mãe. Nós somos filhos da igreja.
seus membros. Hoje, esse João nos conta um episódio da vida de Jesus, e durante todo o evangelho dele, o mesmo tema será recorrente: o tema do pão eucarístico, o tema do pão. Todo o evangelho de João será perpassado por essa ideia, o pão. O pão está presente nas culturas do mundo oriental mais primitivo. Eles conheceram o trigo muito antes de que nós aqui nesse lado do mundo. O trigo para eles é ancestral. Assim como para nós o arroz e o feijão é comida cotidiana, para eles era o pão. O pão significa tudo aquilo que uma pessoa precisa para sobreviver por um dia. Um pão significa aquilo que a pessoa precisa: roupa, comida, trabalho, um teto sobre sua cabeça, lazer, educação. Isso é o pão, é o sustento da vida. Muito mais do que um alimento para o corpo, pão significa condições de vida. Por isso é que Jesus se vale do simbolismo do pão para se fazer presente no meio de nós. Pão significa tudo aquilo que a pessoa precisa para viver, para ser feliz por um dia. Por isso o pão se deteriora quando ele é guardado. O pão endurece. O pão é para ser consumido, assim como a vida que Deus nos deu. Cada dia é uma nova chance, uma nova oportunidade de viver, de ser feliz, de mudar as coisas, de recomeçar. Pessoas que vivem sempre rancorosas, tristes, amarguradas, pessoas que estão sempre mexendo no passado, revolvendo as feridas do seu coração, alimentando ódio, desejo de vingança, não estão vivendo o pão de cada dia, não estão agradecendo a Deus a graça da vida. Assim como aquelas que vivem imaginando como será o futuro, aquelas que vivem com medo do que está por vir, muitas vezes frutos da sua imaginação, essas também não são capazes de aproveitar o sabor, de viver a vida no seu dia a dia. O pão, portanto, tem um significado especial para nós, os cristãos, em especial os católicos. Esse trecho do Evangelho acontece na sequência da multiplicação dos pães. Se vocês recordam, a multidão seguia Jesus porque ficaram sabendo que ele fazia milagres. Ele curou a sogra de Pedro e depois tentou chegar em outra cidade, mas no meio do caminho a multidão o cercou. E Jesus faz o lindo sermão da montanha, mas depois, olhando para a multidão, ele sente pena, porque estão longe de casa, devem estar com fome. Então Jesus realiza o sinal da multiplicação dos pães, a divisão dos bens, de tal maneira que todos comem à saciedade. O evangelho de hoje está na sequência deste acontecimento. Jesus segue o seu caminho. Ele vai levar a sua palavra, a sua missão para outros lugares, mas as pessoas o seguem. E aqui hoje, elas o encontram dentro de uma sinagoga, que é uma casa de oração, na cidade de Cafarnaum. E lá dentro, eles pedem a Jesus mais sinais. E o diálogo que se segue é para nós revelador, e nós precisamos prestar atenção, e nós precisamos ler também em casa capítulo 6 do Evangelho de São João.
As palavras de Jesus vão como que afunilando as suas exigências, vão como que depurando, e muitas pessoas deixam de segui-lo por conta do que ele vai dizer dali para frente. Ele vai dizer para as pessoas: vocês não estão aqui porque vocês acreditam, vocês estão aqui porque vocês comeram pão e vocês querem mais. As pessoas que pediam sinais, Jesus não os realiza. Em todos os tempos, as pessoas buscam espetáculo, shows. A nossa sociedade consumista, a nossa sociedade mercantil, ela está sustentada sobre o espetáculo. É por isso que a propaganda é tão pródiga em chamar a nossa atenção. Os filmes cada vez mais têm os efeitos especiais. E hoje se fala até em missas show. Já ouviram falar? Missa show. Então, chama-se um padre que é um popstar, um grande star de futebol, quando é possível, né? Antes da pandemia e certamente depois. Mas ali as bandas, elas se revezam e é feito um show, é chamada missa show. Então a pessoa chora, aplaude, levanta. O espetáculo nos atrai. E muitas pessoas que vivem em busca de emoções não são capazes de encontrar a si mesmas, porque elas não são capazes de penetrar esta camada superficial dos nossos instintos, das nossas emoções. Aquilo que não dá um prazer imediato é descartado. Uma missa chata, que não tem música, é uma missa chata. Nós vamos em outro lugar. Pessoa pede graças para Santa Rita de Cássia, para os santos, para Jesus, mas não alcança. Ou se alcança, daqui a pouco vem outra necessidade, e a pessoa é capaz de ir não apenas de igreja em igreja, mas de religião em religião, buscando benefícios, buscando sinais, milagres. Chega a ser cômico, mas também é muito triste a maneira como nós vemos muitas vezes nos canais de televisão, inclusive católicos, como as celebrações, os cultos, eles são manipulados de forma mercantil, como se Deus fosse um fornecedor e que tivesse que tirar do seu depósito tudo aquilo que nós precisamos o tempo inteiro. Então as pessoas fazem promessa, as pessoas vão para longe, viajam para ir naquela igreja porque ouviram falar que lá eles estão dando certa coisa, a pessoa que vai lá consegue certa graça e ela faz o que não pode. E é por isso que muita gente cai nos engodos. Essa história do João de Deus, ele construiu uma cidade. E esses padres e pastores que atraem multidões para si, não para Jesus, porque se fosse para Jesus, ele diria a elas: Deus está onde você está, em qualquer lugar. Se você o procurar na sinceridade do seu coração, é ali que você o encontrará. Abra o seu coração, acredite, Deus tem um plano para a sua vida. Jesus não realiza sinais e chama a atenção das pessoas. Grande parte vai embora, não quer mais seguir. Aí ele fala do pão, porque algumas pessoas o compararam Jesus a Moisés, que morreu já havia
mais de 1000 anos. Mas ficou na história do povo o fato de que Moisés, durante a travessia do deserto, tirando o povo da escravidão, o povo sentiu fome. Moisés pediu a Deus e do céu veio o maná, um pão, uma resina, e o povo comeu à saciedade. Então alguns diziam: é o novo Moisés. E Jesus vai dizer: olha, não sou. O pão que os seus pais comeram não os impediu de morrer. Eles morreram. O pão que eu tenho para dar a vocês é um pão que lhes dará a vida eterna. Todo mundo ficou contente. Então, nos dê desse pão. É a sequência do Evangelho. E Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Outro grupo vai embora. Diz: quem ele pensa que é? Quem comer da minha carne viverá eternamente. Os judeus abominaram, muitos foram embora. Por não compreender, por não perguntar. E Jesus vai dizer: esse pão que vocês comeram, e por causa dele vieram atrás de mim, não tirará de vocês a fome. Amanhã vocês terão fome de novo. Então vocês não podem viver exclusivamente por causa desse pão. E aqui está o ensinamento. Mas a gente tem que viver, vocês precisam viver pelo pão espiritual. O pão que dará a vocês forças para chegarem até a eternidade. O pão que cuidará de vocês no caminho. Esse é o pão espiritual, é o pão que Jesus nos quer dar. Então, nós precisamos do pão material, do dia a dia. Precisamos comer, nos vestir, trabalhar, um teto para nos abrigar. Precisamos de lazer, de educação. Mas nós não podemos viver para essas coisas. E a grande tentação, e o mundo sabe disso, é fazer com que nós possamos tudo realizar para ter essas coisas, inclusive mentir, enganar, trair, roubar, matar. Tudo é justificável por conta desse pão que dá para nós essa segurança na vida. E Jesus vai dizer: esse pão não sacia. Precisamos comer, mas nós precisamos mais de esperança. Precisamos de fé. Quando chega o momento em que nós nos despedimos de um ente querido, e aqui tem algumas pessoas que celebram hoje o 7º dia de um ente querido, e sei também quem nos assiste por conta das mensagens que eu recebi. Só nesse momento, quando você olha para a pessoa amada, a quem você beijou, com quem você conversou, a pessoa que ouviu você, que te ajudou, e ela já não vive mais, aí então sim, esse pão de que Jesus fala ganha sentido. O pão da vida eterna, o pão que não passa. Esse pão é que nós precisamos buscar, tanto ou mais do que o pão cotidiano. Um ditado judeu muito apreciado ainda hoje diz assim: reze, reze como se tudo dependesse só de Deus, da sua vontade. Acredite no plano de Deus e, portanto, reze, mas trabalhe, viva como se tudo dependesse só de você. Isso é sabedoria. Juntar essas duas forças, acreditar que Deus tem um plano, mas que só eu o poderei realizar. No final do ano passado, tive a oportunidade de acompanhar durante 12 dias essa senhora que ligava para mim todas as manhãs. Eu celebro missa na minha casa todos os dias às 7 horas da manhã. Por volta de 6h30,
Ela ligava para mim, mandava mensagem, dizendo: minha filha, enfermeira, contraiu o vírus, está internada há tantos dias. Vamos rezar por ela. E eu respondia: estará nas minhas intenções. Foram 12 dias assim. Nos últimos dias, as mensagens começaram a ficar mais difíceis. Padre, ela está na UTI, reza por ela. Eu confio em Deus, ela dizia. Padre, ela foi entubada, reza por ela. E na missa sempre tinha intenção. Aí ela parou de me ligar. 2 dias depois, eu a procurei. Como estão as coisas? Como está a sua filha? Ela respondeu: ela morreu. De que adiantou rezar? E não respondeu mais as mensagens que eu mandei para ela. Nunca mais tive notícias. De que adiantou rezar? Se Deus não faz o que eu quero, não me serve. De que adiantou rezar? Eu só rezo porque eu tenho certeza que eu vou alcançar o que eu estou buscando. Quando eu não alcanço, eu vou buscar outro Deus, outra fé. Essas coisas nós as refletimos, nós pensamos sobre elas, nós reconhecemos a limitação, a fragilidade das pessoas e temos misericórdia e pena. Talvez essa mulher volte a me ligar em algum momento, mas nós que estamos aqui, nós que estamos celebrando, vamos cuidar para não cair nesta tentação. Vamos buscar na Bíblia a fundamentação para a nossa fé, as razões da nossa esperança, mas acima de tudo, vamos colocar em Deus a nossa vida. Acreditar que Ele tem para nós um plano, e quanto mais próximos dEle nos sentirmos, melhor nós o ouviremos, e estaremos no lugar e na hora em que Ele nos convidar para estar. Eu termino a nossa reflexão dessa tarde, quando nos reunimos aqui, nessa missa devocional, no dia da nossa padroeira, lembrando o que significa hóstia. Quando a gente vem comungar, se o padre deu a hóstia. Hóstia significa vítima de um sacrifício. A palavra hóstia significa vítima de um sacrifício. Quando você recebe a hóstia, que é o corpo da vítima sacrificada, você está comungando com ela. É o pão da vida que veio do sacrifício de Cristo. Ali está significado tudo aquilo que nós precisamos e queremos para esta vida e para a eternidade. Então, quando eu comungo da hóstia, eu estou comendo da vítima que foi sacrificada, o seu corpo. Eles comiam um carneirinho no tempo de Jesus, sacrificavam o carneirinho, passavam na brasa, assavam e cada um comia um pedaço do carneirinho. Era uma ceia ritual. Hoje, nós nos alimentamos do pão da vida, que é o próprio corpo de Cristo. Hóstia significa vítima de um sacrifício. E missa significa missão. Isso significa a palavra missa. É um envio, uma missão que a pessoa assume. Então, ao comer do corpo da vítima sacrificada, você faz comunhão com os seus ideais, com a sua missão, e você se torna um missionário. Você se torna parte da missão. Isso é a missa. Nós somos todos participantes da grande missão de Jesus, que é salvar o mundo. Ele é o pão verdadeiro que desceu do céu e que se deu em alimento para nós todos.
O grande exemplo que nós temos aqui é a nossa padroeira, Santa Rita de Cássia, sempre olhando para a cruz, para a vítima do sacrifício. Por Jesus, ela doou a própria vida e se tornou também vítima. Ela quis participar da paixão de Cristo. Portanto, quando nós pedimos a intercessão da nossa padroeira, quando nós pedimos as graças de que precisamos para vencer as dificuldades da vida, nós temos que nos lembrar do que ela fez, como ela viveu. Tudo foi negado a ela, até o fim. Só depois da sua morte é que o seu corpo exalou perfume. Mas antes, tudo foi difícil para ela, tudo foi negado. Ela fez a experiência do fracasso, da negação. E por isso, tendo sido fiel a Deus até o fim, tornou-se padroeira, advogada das causas impossíveis, porque ela é capaz de estar aonde estão os mais fracos, os rejeitados, aqueles para quem todas as portas foram fechadas. Por isso nós louvamos Santa Rita, pedindo a ela que nos ajude a ser fiéis a Jesus Cristo, a vítima do sacrifício, ao missionário do Pai, como ela foi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.